Certo, meu irmão. Irmão Francinado, a gente tem que saber conviver, né, irmão? Respeitar, né? Ter uma convivência respeitosa e sermos amigos, né? E irmãos em Cristo Jesus, né? Essa argumentação do irmão, ela é convincente, é uma interpretação boa que convence, né, o ouvinte que realmente o que o irmão fala está dentro dos preceitos bíblicos, né? Quando eu digo preceitos, eu estou olhando lá para o Antigo Testamento. O irmão citou aí o rei Nabucodonosor, né? Toda essa interpretação do irmão, né? Ela é uma interpretação mesmo progressista, né? É uma interpretação continuista. No entanto, assim, essa questão de nós interpretar, né, e cogitar dentro das Sagradas Escrituras determinados acontecimentos de fatos históricos, né? A gente vê dentro do estoicismo exatamente esse conceito que o irmão está colocando aí na sua fala, né? Aplausível, né? O irmão citou aí Calvino, foi realmente Calvino que falou isso, né? Que Satanás não passa nas mãos de Deus, né? Como um cão na coleira, né? Ou seja, ele vai só até onde Deus realmente quiser permitir, né? O próprio diabo, ele trabalha em função dos próprios propósitos de Deus, né? Satanás, querendo ou não, ele trabalha em função dos próprios propósitos de Deus, como aqueles reis maus de nações rebeldes, nos quais Deus usou a maldade deles para corrigir a nação de Israel dentro de um conceito de liberdade, de livre escolha, que esse povo, né, decidiram seguir aos costumes, tradições e culturas pagãs, abandonando e esquecendo, né, dos conceitos de Deus, da vontade de Deus para com eles, né? Nessa intervenção de Deus, né, cabe-se aí, né, a soberania de Deus, né, e que Deus usou realmente, de fato, reis pagãos, né, para punir o seu povo, né, e passar, digamos assim, na peneira aqueles que de fato eram genuínos servos de Deus, eram de fato homens e mulheres de Deus, né? Que eram escolhidos mesmo, né? Que foram chamados por Deus de fato e que eles não se dobraram aos costumes, né? E à cultura dos povos pagãos, né? Pagães. No entanto, querido, assim eu respeito, né? E somos amigos e somos irmãos em Cristo também, respeito a suas argumentações, né? Eu olho aí, quando o irmão cita essa questão que Lula, né, está trabalhando em função para abrir caminho para o anticristo, é verdade, eu, eu concordo, né, mas dentro de uma percepção futurista, né? Lula é só mais um dos vários que estão trabalhando, né, em prol do caminho do anticristo, porque dentro da perspectiva escatológica das profecias ali de Daniel, das profecias também de Zacarias, né,
das profecias do próprio Cristo, do próprio Senhor, né? Ali dentro do próprio Apocalipse, do capítulo 12, 13, capítulo 17, 18, a gente vê aquela decadência dentro de uma grande tribulação, né? Ali a gente vê a ira de Deus para com a nação de Israel, né? Essa ira de Deus para com a nação de Israel, ela ainda será vindoura, continua sendo vindoura, né? Ou seja, dentro de uma percepção futurista, né? Que analisando os fatos históricos, a gente vê que essa visão, essa percepção da escatologia, ela é futurista e não, no caso, estoicista, né? O estoicista. É, a gente vê a ira de Deus dentro do povo de Israel, né? Por várias vezes, Deus tentando corrigi-los, né? E ali na diáspora, anos 70, Timur Lenk, um dos generais, né, das tropas do exército romano, entrando lá, saqueando a cidade, derrubando os muros, destruindo Jerusalém, o templo, saqueando e profanando o templo, né? Israel passou aí mais de 1.800 anos, mais de 18 séculos sem pátria, sem identidade de nação, espalhada sobre todos os demais povos da terra, né? Somente é, agora no século XX, Israel volta a ser, né, um novo povo, uma nova nação, ali logo após a Segunda Guerra Mundial, né? E com apoio da ONU, com apoio dos países da Europa, houve a chamada o chamado sionismo, né? Ou a imigração, a volta, o retorno do povo de Israel para os seus termos demográficos, né? E eles voltam a ocupar a terra, né? Há uma profecia a respeito disso que diz: dos sepulcros das nações ressuscitarei meu povo, ó bichinho de Israel, né? Vós não eu não esquecerei de ti. E houve essa reimigração, era profético, foi um fato profético, aconteceu de fato, né? Agora, para os nossos dias, a gente vê com toda globalização, com toda essa mundialização, né, política, onde a geopolítica criam meios, criam caminhos, né, e que esses meios e que esses caminhos, né, eu não quero aqui entrar em detalhe, mas é um preparo mesmo para o anticristo, né? É um preparo mesmo para a vinda do anticristo. Há quem diga que o anticristo já nasceu, há quem diga que o anticristo já está aí, que ele só está esperando a hora de agir, né? A hora de pôr a mão no poder, né? Até aí eu concordo, até aí eu concordo, né? Que de forma bem, digamos assim, como é que eu possa dizer, né? Possa ser que ele tenha nascido, eu deixo na subjetividade no caso, né? Possa ser que ele tenha nascido, né? E possa ser que ele ainda não tenha nascido, né? É como a vinda de Cristo, o dia, a hora ninguém sabe, né? Jesus pode vir daqui a uma hora, como daqui a um ano, como daqui a um milênio, em dia, hora e ninguém sabe, né? Mesma coisa é a vinda do anticristo, né? Mas até tanto que aquelas questões dos sinais de dores, aquela coisa toda, né? Ali do capítulo 24, né, de Evangelho de São Mateus, que foi
justamente ali o apocalipse de Jesus Cristo, né? Aqueles fatos, aquelas coisas, são palavras apocalípticas, mas o Senhor falando exclusivamente ao povo judeu, né? Em momento algum a gente vê a igreja ali dentro de Mateus 24. Há quem diga ver, mas não tem como ver a igreja ali. Jesus estava falando aos apóstolos, falando e dirigindo aquela palavra a judeus, né? Ele olha para o templo e diz: haverá dias que não restará pedra sobre pedra, né, que não seja derrubada, falando sobre a construção do templo e de toda Jerusalém, né? Jesus até lamenta, né, e compara ele como a galinha, o amor dele, né, para com os seus, para com os judeus, né? Ele falando que os amou e que os cuidou como uma galinha protege e guarda os seus pintinhos debaixo de suas asas, né? Então, quer dizer, ali Jesus estava falando exclusivamente a judeus, né? E nunca à igreja, né? E houve mesmo, essa profecia já aconteceu, está lá o templo no chão, aí houve uma reconstrução e uma posse aí por conta dos muçulmanos, né? Dos maometanos, né? Onde está lá a mesquita de Maomé hoje, ali, né? No atual templo de Salomão, né? Onde era o templo de Salomão. Moral da história, irmão, eu concordo com você, né? Em tudo que você falou, assim, mas tem algumas coisas que eu vejo assim de forma diferenciada, essa questão de cidadania, né? Essa questão, logicamente, eu nasci no Brasil, o irmão também, nós somos brasileiros, né? Nossa pátria terrena é o Brasil, não tem como negar, isso está no documento, na identidade, né? Está nos nossos documentos, nós não podemos negar isso. O louco é quem nega isso aí, que eu já encontrei irmãos extremados a respeito dessa sã doutrina e eles negam até isso. Não, irmão, você está equivocado. Existe sim a cidadania terrena. Essa cidadania terrena aqui, nós temos o dever de cumprir com ela, né? Essa questão, não em tudo, né? Mas até certo ponto, aonde ela não venha intervir na ação doutrina, nos conceitos, nas doutrinas de fé cristã, né? E aí ele veio negar, né? E eu disse: não, você é brasileiro, você não nasceu na China, né? Você não nasceu nisso, você nasceu no Brasil, a sua nacionalidade é brasileira, a sua cidadania é brasileira, né? A sua pátria é o Brasil, a sua pátria é terrena, né? E ele ficou assim até chocado comigo, porque a mesma doutrina dele eu defendo, né? Mas não com extremismo, com radicalismo, com fanatismo, mas dentro de conceitos, de verdades bíblicas, né? Nós devemos ouvir muito bem Paulo aos Romanos, né? Quando ele fala sobre os poderes, né? Paulo também aos Coríntios, né? A gente tem que ouvir muito o apóstolo Paulo com respeito à cidadania, né? E obviamente que nós, como cristãos, temos a nossa primeira cidadania, a prioridade, ela é cristã, né? Segundo, como cidadão e pessoa, nascemos aqui, né? Essa que é a verdade. Mas é uma coisa que não vale a pena a gente entrar em questões nessas coisas, mas assim, se eu como cristão, quando uma pessoa chega e conversa e quer saber dessa verdade, a gente conversa, né? Sem afrontas, sem desgostos, né? Mas com bom trato, com carinho e de bom gosto, de bom agrado, né? Essa graça da sã doutrina. No entanto, irmão, eu fico assim maravilhado com a sua percepção, né? Você votar em Bolsonaro, você não está errado, você está corretíssimo,
né? Defender os princípios, os conceitos, os bons costumes cristãos, né? Aonde o presidente Bolsonaro, com certeza, ele nos agrada nisso, né? E muito, né? E muito mesmo, de verdade. Pois boas eleições aí de segundo turno, que, que Deus abençoe, né? E ganhe aquele o qual Deus permitir que ganhe, né? Permitir que ganhe. Eu vejo assim, irmão Naldo, que o presidente Lula, né? Apesar, apesar, não estou aqui sendo advogado do diabo, chamando o Bolsonaro de diabo. Não estou aqui sendo, eu não estou aqui advogando, né? Advocaciando a favor de Satanás, né? Do diabo, né? Mas eu vejo assim, nós vivemos em um país cristianizado, 84%, 84% da população é cristã, o que ainda mantém-se no primeiro lugar é o catolicismo apostólico romano, né? Dentre os demais segmentos ou grupos, movimentos considerados cristãos, né? Aqui no nosso país. Então, ficaria muito difícil de Lula, né, ao ganhar, é, procurar perseguir os cristãos. Ficaria muito difícil. Mas também eu não duvido dessa possibilidade por conta de nós estarmos vivendo, né, num mundo globalizado. Né? Num mundo globalizado. E o Bolsonaro, e o presidente Lula, né? Eu chamei de presidente porque ele foi presidente, o ex-presidente Lula, né? E o Bolsonaro chama ele de presidiário nos debates, né? Eu fiquei até assim, eu queria que ele estivesse expondo ali no debate os seus projetos de governo, né? As suas propostas de governo para com a nação, mas não, os homens foram mesmo, foi para a baixaria mesmo, né? A gente faz disso até piada, né? Eu acredito que fica confuso, né? E iria criar uma grande agitação, até mesmo por os eleitores, dentro dos eleitores de Lula, que muitos deles são evangélicos. E muitos deles também são católicos. Olha, eu conheço um lugarejo, onde nasceu a minha esposa, a irmã Isabel. Ela nasceu numa comunidadezinha conhecida por boi laranjo. Não é nem laranja, é laranjo o boi lá, viu? É macho. O boi lá é macho, é laranjo. Essa comunidadezinha do Piauí, lá dentro dos matões do Piauí, do sertão central do Piauí, né? Para você ter ideia, eu fiquei sabendo hoje que Lula tirou lá nessa comunidadezinha, né, 400 votos, certo? E o Bolsonaro tirou apenas 14 votos. Já pensou? Quem me falou isso é um camarada lá que trabalha dentro da prefeitura, né? E ele é crente. Ele é crente da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, né? Aí daquele Emanuel Ferreira, né? E ele disse para mim que vota em Lula e que a igreja toda lá em peso votou em Lula. Já pensou, rapaz? Para você ver como a própria cristandade está dividida nesse pleito eleitoral de 2022, né? Onde vem agora a disputa acirrada entre Lula e Bolsonaro no segundo turno, né? Então, meu irmão, eu respeito aí a sua posição, né? E vamos lá, vamos às urnas, né? O meu será nulo. O meu voto será nulo, né? Como foi no primeiro. Pois, meu irmão, um abraço. Eu estou felicíssimo por você estar trabalhando,
Felicíssimo por sua família, por sua princesinha, né? E por sua pessoa, que muito me cativa, que tenho como amigo, como irmão em Cristo, e que eu quero muito em breve que você venha aqui em casa, viu? Pra gente comer aí uma picanhazinha, né? Eu faço como o Lula, né? Só não vai ter cerveja. Cerveja, mas tem Coca-Cola, viu? Meu querido, um abraço, meu irmão. A graça e a paz do Senhor. Um abraço fraterno. Saudade de você, cabra bom. Você é inteligente, você é muito inteligente.